Exposto. O incrível segredo que a cozinheira da mansão descobriu sobre o patrão tocante. Dona Maria nunca imaginou que as paredes da mansão onde trabalhava guardavam segredos tão profundos. Em seu pequeno lar na periferia de São Paulo, cada dia era um desafio. Com suas mãos calejadas de tanto esforço, ela lutava incansavelmente para criar Lucas, seu jovem sonhador que estava prestes a se formar no ensino médio. Os almoços de domingo eram sagrados, a mesa farta simbolizava o amor que, mesmo em meio à escassez, Dona Maria sempre fez questão de nutrir. As receitas passadas de geração em geração não eram apenas pratos, eram heranças de família, ligações de afeto que aqueciam o coração. Mas a vida de Dona Maria mudou ao trabalhar como cozinheira para o Sr. Rodrigues, um empresário admirado. Nos primeiros meses, ela viu como ele apoiava a comunidade, mas algo estava diferente recentemente. As conversas entre os empregados agora se carregavam de murmúrios de insatisfação. Ele mudou, pensou Dona Maria, sua intuição despertando. Deveria investigar essa mudança? Certa noite, enquanto preparava um jantar especial, Dona Maria ouviu vozes. Os dois sócios de Rodrigues discutiam sobre cortes de custos e demissões no restaurante. Cada palavra perfurava seu coração, e o aperto na garganta se intensificou. O que aconteceu com a justiça que ele sempre defendeu? Refletiu com lágrimas nos olhos. As memórias de sua luta por Lucas, dos amigos da vizinhança que se uniam em tempos difíceis, ressurgiram em sua mente como uma onda de nostalgia e indignação. Dona Maria desejava um futuro melhor para seu filho, mas agora sentia seu sonho ameaçado. Quando Lucas entrou na cozinha, todo animado para contar que tinha uma entrevista na empresa do patrão, o orgulho tomou conta dela. Mas, logo, veio a angústia. Como posso deixar meu filho entrar em um lugar que parece estar se distanciando da ética? O coração de Dona Maria gritava. Ao mesmo tempo, seu instinto maternal a avisava sobre os perigos que poderiam vir. Deveria falar a verdade a Lucas e arruinar seu sonho, ou permanecer calada e viver com o peso da culpa. Enquanto a pressão crescia, uma conversa acalorada na cozinha ecoou nas paredes. Um dos funcionários foi demitido por levantar questões sobre as novas práticas do Sr. Rodrigues. Dona Maria sentiu um frio na barriga, como se um relâmpago a atingisse. A lembrança de seu esposo, que sempre lutou pelas injustiças, a invadiu. O que você faria, meu amor? Sussurrou em pensamento. Essa noite mudaria tudo. Enquanto a comida borbulhava e o cheiro invadia a casa, Dona Maria se viu diante de uma decisão. Deveria confrontar o homem que sempre respeitou e que agora parecia seguir um caminho obscuro? Ela sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e a luta pela justiça a encurralava. O que valia mais? A lealdade a quem a ajudou ou a necessidade de lutar por um mundo justo para seu filho? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão no ar era palpável e Dona Maria sabia que a hora de agir estava chegando. Ela limpara as lágrimas e respirou fundo. Afinal, seu amor por Lucas e sua obrigação como cidadã a empurravam a um confronto inevitável. Agora, ela deveria ser mais do que uma cozinheira, precisava ser uma defensora da verdade. Mas sabia que o preço a pagar poderia ser alto. O que viria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. Dona Maria sentia os batimentos acelerados do coração. Cada passo que dava em direção ao escritório do Sr. Rodrigues parecia pesar mais do que o anterior. As paredes da mansão não eram apenas estruturas. Agora, pareciam observar, ouvir, julgar. Era como se a casa estivesse ciente do dilema que a consumia, uma consciência silenciosa guardando segredos tão profundos quanto os que ela se preparava para expor. Ao abrir a porta que separava a cozinha do escritório, um odor adocicado de café fresco invadiu seu nariz. O Sr. Rodrigues estava sozinho, concentrado em papéis, com a testa franzida. Ele parecia tão distante do homem que havia admirado. Era como se o nevoeiro cobrisse sua visão, apagando a imagem do líder que ela respeitava e destacando um ser que agora se movia em uma direção completamente diferente. Dona Maria, bom ver que você está aqui, disse ele, sem levantar os olhos. O tom era indiferente, como se estivesse falando com um trouxa que não merecia mais que isso. Aquilo machucou. Precisamos conversar, senhor, respondeu ela, tentando encontrar a voz firme que tanto desejava.
O que havia de mais difícil era expor seu medo e a confusão que sentia. Está acontecendo algo errado. Ele finalmente a olhou, os olhos cheios de uma mistura de surpresa e irritação. O que você quer dizer com errado? As coisas mudam, você sabe. O mundo lá fora não é o mesmo de antes. Há que se fazer sacrifícios. Sacrifícios de quem, senhor Rodrigues? Os funcionários. É isso que o senhor quer? Colocar pessoas na rua para salvar a própria pele? As palavras saíram como um eco de sua frustração acumulada. Nela, ardia a indignação de quem já se sentirá desamparada. A expressão no rosto dele se endureceu, e ele se levantou, apoiando as mãos na mesa. Dona Maria, você não tem ideia do que está em jogo. Existem responsabilidades maiores do que os sentimentos dos empregados. Aquilo afligiu Dona Maria. Ele não entendia que cada demissão era uma vida derrubada, uma família abalada? E o olhar frio que agora recebia dela era a confirmação de que ele estava se distanciando do que sempre considerou certo. É por isso que os empregados estão com medo. O que aconteceu com seu discurso sobre justiça? Um silêncio denso pairou entre eles. No fundo, Dona Maria sabia que aquele líder calculista, que já tinha feito tanto pela comunidade, permanecia numa ilusão. Então, ela sentiu uma nova onda de raiva combinada com desespero. Se o senhor continuar por esse caminho, vai destruir tudo o que construiu. O que você gostaria que eu fizesse? O tom sarcástico de Rodrigues era uma facada. Acha que sou um salvador? Não passei todos esses anos trabalhando duro para deixar tudo ir pelo ralo. Dona Maria respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam escorregar pelo rosto. Eu só quero que você olhe por aqueles que trabalham para você. Não é só uma conta a pagar, senhor. É uma vida. Antes que os ânimos se acirrassem, Lucas apareceu na porta, com a expressão iluminada de quem trazia boas novas. Mãe, você não vai acreditar. O senhor Rodrigues disse que eu sou bem-vindo aqui. Um frio percorreu a espinha de Dona Maria. Como ela poderia ser a voz da razão, e, ao mesmo tempo, participar desse mundo distorcido que desejava proteger seu filho? Lucas não sabia que a verdade que a feriu também poderia atingi-lo. O olhar de Rodrigues se alterou, e Dona Maria percebeu que ele tentava colocar uma máscara amigável. Ah, Lucas! Que ótimo ver você! Por que não entra e se junta a nós? O coração dela apertou. Havia um abismo se formando sob os pés de Lucas, e Dona Maria estava prestes a decidir. Deveria blindar seu filho de mais uma realidade cruel ou ele precisava conhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto a sala se enchia de vozes e risos falsos, um grito ecoava dentro dela. A verdade doía, mas a mentira poderia ser ainda mais mortal. O que aconteceria se Lucas soubesse de tudo? Dona Maria viu seus sonhos tremerem diante da oportunidade que se mostrava tentadora, mas sua voz interior clamava por resistência. Ela precisava decidir. E logo. Porque a revelação que estava prestes a ocorrer poderia levar todos ao limite. O sorriso de Lucas dissipou um pouco da tensão no ar, mas Dona Maria não conseguia se deixar levar pela euforia que seu filho exibia. Ela observava o jeito que o garoto se aproximava de Rodrigues, as mãos no bolso, os olhos brilhando. Aquela cena era como um filme que se desenrolava em câmera lenta, e Dona Maria se sentia cada vez mais como um espectador impotente. Então, Lucas, o que você gostaria de fazer aqui na mansão? Perguntou Rodrigues, tentando soar paternal, mas a cordialidade não era suficiente para disfarçar a frieza que emanava dele. Eu quero ajudar. Posso aprender com você, das coisas do trabalho, da empresa. Lucas arqueou as sobrancelhas, animado com a ideia. A pressão no peito de Dona Maria aumentava. A presença do filho ali, no centro de um conflito de interesses tão intenso, tornava tudo ainda mais complicado. Era quase como se a mansão estivesse a observá-los, rindo da sua ingenuidade. Lucas, isso não é uma boa ideia, disse ela, quebrando o silêncio. Acho que você deveria voltar para a escola, estudar mais um pouco. Mas antes que Dona Maria pudesse concluir, Rodrigues a interrompeu. Deixe o garoto sonhar, Dona Maria. Grande coisa é aprender, e isso acontece em todo lugar, não apenas nas salas de aula. A raiva crescia dentro dela. Rodrigues havia se esquecido que a fragilidade de uma vida não era um mero detalhe em seu grande plano. Senhor Rodrigues, você não entende. Seu plano está destruindo vidas. E Lucas não está pronto para ver isso. Por que você está tão preocupada, Dona Maria? Ele disparou, incisivo, dando um passo à frente. A vida é feita de escolhas. Cada um deve aprender a lidar com as consequências delas. Lucas ficou em silêncio, notando a tensão no ar.
Um peso de confusão se formou em seu semblante, e Dona Maria sentiu uma dor profunda por tê-lo colocado naquela situação. A frustração dela se transformava em uma tempestade de emoções. Como se atrever a envolver seu filho em tudo aquilo? Senhor Rodrigues, Dona Maria decidiu continuar, a voz embargada. Você pode até achar que está fazendo certo, mas há um preço para tudo. E quem vai pagar essa conta são aqueles que acreditam em você. Um lampejo de entendimento passou pelos olhos de Lucas, mas o garoto não sabia como reagir. Ele sentia a força das palavras da mãe, e ao mesmo tempo, seu desejo de agradar Rodrigues o puxava como um imã. A atmosfera estava tão pesada que parecia que o ar havia se tornado mais denso. Você não pode esconder a natureza desse trabalho por muito tempo, Rodrigues, disse ela, mais baixo, quase em um sussurro. Um dia ele vai ver. A expressão de Rodrigues escureceu. Dona Maria, eu não tenho tempo para isso agora. As coisas precisam avançar. Ele virou-se para Lucas, mudando de assunto rapidamente. Vamos, garoto, o que mais você quer saber sobre a empresa? O coração de Dona Maria acelerou. Ela precisava agir. Enquanto Rodrigues e Lucas trocavam ideias sobre o futuro, a mente da cozinheira fervia com um plano. Era hora de trazer a verdade à tona, não apenas para Rodrigues, mas para Lucas também. Se ele não quiser ouvir, então eu farei com que ele ouça. Meu filho precisa conhecer a verdade, pensou. Então, não podendo mais se conter, um impulso a tomou. Rodrigues, eu tenho algo para lhe mostrar. Algo que você não pode ignorar se realmente se importa com o futuro da sua empresa e de todos nós. Os olhos de Rodrigues se estreitaram. O que você quer dizer com isso, Dona Maria? O que você tem para me mostrar? Essa pergunta pesava no ar, e Dona Maria sabia que aquele seria o momento que poderia mudar tudo. Ela se preparava para expor o segredo que tinha mantido escondido por tanto tempo, um segredo que poderia alterar o curso da história não apenas da mansão, mas de todas as vidas que ali estavam entrelaçadas. O que quer que ela revelasse poderia ser um divisor de águas. O que seria? Ela respirou fundo, o coração batendo forte, enquanto seus olhos se encontravam com os de Lucas, e a verdade começava a fluir em palavras. Que impacto isso teria em seu filho? O que aconteceria a partir dali? Dona Maria respirou fundo, a tensão no ar quase palpável. O olhar de Rodrigues a desafiava, como se ele estivesse pronto para qualquer coisa, menos para ouvir a verdade que ela guardava por tanto tempo. E Lucas, seu filho amado, estava ali, prestes a ser envolvido em algo que poderia mudar tudo. Se você se importa tanto assim com a empresa, começou ela, a voz trêmula, deveria saber o que realmente se passa por trás dessas paredes. O que acontece quando você fecha os olhos para as consequências de suas ações? Rodrigues cruzou os braços, o rosto impassível. Você está sendo dramática, Dona Maria. O que pode ser tão importante? Ela hesitou, mas a determinação de proteger Lucas superou seu medo. A verdade é que pessoas estão sendo prejudicadas. E não são apenas números em um relatório. São vidas. Lucas olhou para a mãe, com os olhos arregalados. Mãe, do que você está falando? Dona Maria soltou um suspiro pesado. A sua empresa não é apenas um negócio, Rodrigues. Está destruindo famílias. Eu conheci pessoas que perderam seus empregos por conta das suas decisões. Eles tinham filhos, esperanças, sonhos. E a pressão que você exerce sobre eles, isso não é justo. Os olhos de Lucas estavam fixos em Rodrigues, que agora parecia incomodado. Ele não esperava esse ataque. Você não sabe do que está falando, Dona Maria. Cada escolha que faço é para o bem da empresa, para o nosso futuro. Futuro do que? De quem? Dona Maria disparou, a voz ecoando pela sala. Você está construindo um castelo de areia, Rodrigues. E quando ele desmoronar, não vai restar nada. Eu não vou deixar que meu filho faça parte disso. Lucas sentia seu coração acelerar. Ele queria entender. Ele queria descobrir o que era aquele peso que agora pulsava dentro dele. Mãe, eu só quero ajudar. Só isso. E isso é exatamente o que me preocupa, ela respondeu, a voz mais suave agora. Você acha que trabalhar aqui é a melhor escolha? Que vai aprender com ele? Mas o que está aprendendo é a desumanização das pessoas ao seu redor. Dona Maria viu uma pequena fissura na fachada de Rodrigues. Ele estava começando a se questionar, ainda que levemente. Eu conheço o que você não vê, ela continuou, as mãos tremendo ao estender um velho envelope que guardava como um segredinho. Estes são documentos que comprovam a pressão exercida sobre os funcionários.
Alguns tiveram que aceitar demissões, outros foram forçados a deixar seus postos sem explicação. Isso tudo por causa das suas decisões, Rodrigues. Lucas deu um passo para mais perto, o olhar fixo no envelope. O que é isso, mãe? Provas, meu filho. Provas que podem mudar tudo. Rodrigues franziu a testa, ainda incerto, mas a inquietação dele crescia. Você não pode fazer isso. As palavras escaparam com dificuldade. As emoções pareciam se chocar dentro dele, como um mar revolto. Os minutos se arrastaram. Dona Maria sentia a pressão da situação aumentando, mas a ideia de ser silenciada novamente estava lhe dando novos ânimos. Destroem vidas, Rodrigues. Pessoas que não têm como lutar, mas agora, com Lucas aqui, talvez haja uma chance de que algo mude. Os olhos de Lucas estavam marejados, a pressão das revelações atingindo seu coração como um raio. Mãe, você tem certeza de que quer fazer isso? Ele mal conseguia processar a realidade diante dele. Era uma conversa que ele nunca esperou presenciar, mas que agora parecia rodar as engrenagens de sua consciência. Sim, meu filho. E eu vou fazer isso por você, por todas as vidas que estão sendo afetadas. Rodrigues deu um passo atrás, a raiva substituída pela incerteza. Dona Maria sabia que a verdade poderia ser uma prisão ou uma libertação. Mas ela também sabia que não havia mais tempo a perder. O que você vai fazer agora, Rodrigues? A cozinheira desafiou, um sorriso sereno brotando em seus lábios. Ela queria acreditar que, pela primeira vez, o poder da verdade teria uma chance de brilhar. E ele, ainda aturdido pela revelação e a força da mulher diante dele, iniciou uma escolha que poderia decidir o destino de todos ali. Mas a pergunta ainda pairava no ar: o que Rodrigues poderia fazer a respeito? Rodrigues encarou Dona Maria com um misto de incredulidade e medo. O envelope em suas mãos parecia pesar uma tonelada. Ele havia construído sua vida em cima de estratégias e decisões frias, mas agora, diante daquela mulher que sempre o tratou como um filho, sentia o chão se abrir a seus pés. A verdade que ele tentava evitar acenava para ele como uma sombra. Seria essa a hora de enfrentar sua própria consciência? Você realmente acredita que eu posso mudar algo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Dona Maria deu um passo à frente, a determinação brilhando em seus olhos. Não se trata apenas de você, Rodrigues. Trata-se de todos aqueles que têm sofrido. Às vezes, uma escolha pode mudar vidas. Você tem o poder para isso, se decidir usá-lo. Lucas, encostado na mesa, olhava entre os dois. O desejo de ajudar pulsava dentro dele, mas ele também sentia uma sensação de impotência. Eu só quero entender. O que isso significa para mim? Para nós? Para a empresa? Sua mente girava enquanto tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Os olhos de Rodrigues se moveram para o envelope que balançava em mãos. Ele se sentia como se estivesse numa tempestade, o vento soprando de todos os lados. Se eu admitir que há algo errado, isso pode arruinar tudo: minha carreira, minha vida. Então você prefere ficar cego? Dona Maria retrucou, a voz firme. Ignorar a realidade não fará com que ela desapareça. As pessoas precisam de você, Rodrigues. Você pode ser parte da solução, se tiver coragem. O sentimento de urgência drenou o ar da sala. Rodrigues começava a perceber que a vida que levava não era apenas sobre números e relatórios. Era sobre pessoas, sobre sonhos e esperanças que ele quase esquecera. Ele queria ser visto como um líder, mas liderança também significava responsabilidade, e isso era um fardo pesado. Se eu falar, o que acontecerá com a empresa? Rodrigues perguntou, hesitante, com medo do que as palavras poderiam desencadear. Não só com a empresa, Dona Maria advertiu. Com as vidas ao seu redor. Você pode fazer a diferença. O primeiro passo é aceitar as falhas e tentar corrigir, não apenas para você, mas para todos. Lucas, ouvindo tudo, sentiu um nó se formar em sua garganta. Mãe, e se ele não conseguir? E se tudo der errado? Sua voz vacilava, refletindo a angústia que permeava o ambiente. Às vezes, o certo parece mais difícil que o errado, Dona Maria respondeu, suavizando a tensão com suas palavras gentis. Mas se não tentarmos, não saberemos. E não podemos nos acomodar em um mundo que machuca tanto. Rodrigues sentiu as ondas de emoção baterem contra ele. O que ele escolheria agora? Seu mundo estava em colapso, e a verdade, antes uma inimiga, tornava-se uma aliada imprevisível. Ele olhou para Dona Maria, sua mãe, o peso do envelope em suas mãos como uma chama acesa que poderia trazer novas luzes ou queimar tudo.
Se eu decidir, será um caminho sem volta, Rodrigues sussurrou. Então escolha com o coração, meu filho. É hora de ser quem você realmente é, Dona Maria respondeu. A esperança refletida em seu olhar. A tensão se intensificou quando Rodrigues levou a mão ao envelope, a coragem lutando contra o medo. A sala parecia tremer com o peso da decisão prestes a ser tomada. Qual seria o caminho que ele escolheria? O eco daquela escolha poderia mudar não apenas a sua vida, mas o futuro de todos ao seu redor. Agora havia uma pergunta que pairava no ar, insistentemente. Até onde ele estaria disposto a ir para fazer o que era certo? Rodrigues respirou fundo, buscando coragem em meio à tempestade de emoções que invadia seu peito. O envelope queimava em suas mãos, como se ele estivesse segurando a essência de tudo o que ele mais temia. O calor das palavras não ditas ameaçava explodir a qualquer momento, mas ele hesitava, preso em um labirinto de incertezas. Rodrigues, escute, Dona Maria insistiu, sua voz quebrando o silêncio denso. Não é apenas você. Pense nos funcionários da empresa, nas famílias que dependem do seu trabalho. Eles precisam de um líder que se preocupe de verdade. Você pode ser esse líder. Lucas apertou os punhos, sentindo a urgência aumentar a cada segundo. A luz suave que entrava pela janela iluminava o rosto aflito de Rodrigues, e ele se viu refletindo nas expressões preocupadas de sua mãe e de seu amigo. Aquela era sua chance de reescrever a história, mas a sombra do fracasso ainda o cercava. E se a verdade for dolorosa demais para todos? Rodrigues perguntou, o som de sua própria voz quase soando distante. E se eu não souber lidar com as consequências? Dona Maria levantou as mãos, quase como se fosse um ato de proteção. A dor é parte do caminho, Rodrigues. Às vezes, só enfrentando a verdade conseguimos encontrar a cura. Um calafrio percorreu suas costas. Ele se lembrou de todas as pessoas que olhavam para ele em busca de liderança, de segurança. Seria ele realmente capaz de ser essa figura? Rodrigues se sentia dividido, como um barco à deriva, balançando entre o desejo de ser amado e a necessidade de agir corretamente. Eu posso ajudar, Lucas interveio, o olhar fixo no colega. Podemos enfrentar isso juntos. Você não precisa carregar esse peso sozinho. O que quer que esteja nessa carta, podemos lidar com isso. Te apoio. Aquilo acendeu uma pequena chama dentro de Rodrigues. A amizade de Lucas era um refúgio em meio à tempestade. Ele se lembrou das noites em que morcegos e estrelas brilhantes guiavam seus caminhos, quando sonhava em ser alguém que mudaria o mundo. O que o havia acontecido? Quando foi que ele deixou de lado essa parte de si mesmo? Dona Maria, Rodrigues começou, sua voz agora mais firme. Se eu escolher o caminho da verdade, terei que enfrentar não apenas as consequências, mas me redimir por tudo isso. Estou pronto para fazer isso? Ela o olhou com carinho, como se sua expectativa fosse um espaço seguro onde ele poderia deslizar sem medo. Só você pode decidir. Mas saiba que eu sempre estarei ao seu lado. E, se você falhar, poderemos tentar de novo. O que importa é a coragem de tentar. Inspirado, Rodrigues pegou o envelope com ambas as mãos, o coração acelerado. Ele fechou os olhos, tentando se conectar com a pessoa que sempre quis ser. Para sua surpresa, encontrou determinação em meio ao medo. Então que seja, ele murmurou, finalmente rompendo o silêncio que o envolvia. Ele abriria o envelope e começaria a desvendar os segredos que estavam ali. Quando Rodrigues puxou o papel para fora, seus dedos tremiam. Ao ler as primeiras palavras, seu rosto se transformou. Era um mundo de implicações e realidades que ele jamais imaginara. Assim que viu as informações, seu coração parou por um segundo. As revelações mexeram com ele de uma forma que ele jamais antecipou. Rodrigues, o que está escrito? Lucas perguntou, a ansiedade transparecendo em sua voz. Mas ele mal conseguiu responder. A verdade naquele papel não apenas expunha segredos sobre a empresa, mas também segredos que poderiam quebrar a confiança e a honra que ele havia construído toda a sua vida. A revelação era como uma bomba prestes a explodir. Isso é apenas o começo ou o fim? Rodrigues murmurou, mergulhando em um abismo de incertezas. Sua mente estava em frenesi, e uma nova pergunta surgia. Ele conseguiria enfrentar a realidade sem se perder no caminho? Rodrigues sentiu um frio na barriga, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As palavras no papel não eram meras letras, eram bombas prestes a detonar em sua vida e na vida de todos ao seu redor. Ele piscou, tentando se concentrar, mas a visão estava turva. Rodrigues. A voz de Lucas o trouxe de volta à realidade, mas ele sentia que estava em um pesadelo.
A mão de sua mãe apertava seu braço, um toque familiar que buscava reconfortá-lo, mas tudo o que ele sentia era um formigamento na pele, um medo que se agigantava em seu peito. Uma fraude, na empresa, pessoas envolvidas. Ele mal conseguia formar as frases completas. As palavras vinham em fragmentos, um quebra-cabeça que parecia impossível de montar. Dona Maria inclinou-se mais perto, o rosto marcado pela preocupação. O que é isso, meu filho? Rodrigues respirou fundo novamente, quase se afogando naquela maré de emoções. Ele apontou o papel, balançando a cabeça em um gesto de incredulidade. Diz que os números foram manipulados. Estão desviando fundos, e até mesmo alguns dos meus mais próximos. O silêncio, então, se instalou no ambiente. A atmosfera estava tão carregada que era quase palpável. Dona Maria levou a mão à boca e Lucas fechou os olhos por um momento, como se estivesse ordando a realidade. Rodrigues, isso é sério, Lucas disse finalmente, sua voz tensa. Você precisa decidir o que fazer. Precisamos agir, mas precisamos de um plano. Ele assentiu, mas a ideia de ação parecia paralisante. Bolhas de pânico cresciam dentro dele, uma mistura de medo pela verdade e a urgência de proteger aqueles que dependiam dele. Seria seu nome atrelado à fraude? E o que ocorreria com as vidas que conhecia, com os funcionários que eram como uma família? Eu só queria ser a mudança, Rodrigues sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ser a mudança é também ser honesto, Rodrigues, Dona Maria o lembrou, a voz firme, mas suave. É hora de você levantar a cabeça e fazer o que é certo. Não pode fechar os olhos. Você não pode fugir. As palavras de sua mãe ressoaram como um eco em sua mente. Ele estava diante de uma escolha, uma encruzilhada que poderia definir seu futuro e o de tantos outros. Seria mais fácil ignorar o que estava a um palmo de sua mão, mas a ideia de viver uma mentira o corroía por dentro. Mas e se eu errar? A voz de Rodrigues tremia, seu olhar perdendo-se na direção da janela. A luz do sol que entrava parecia brilhar em cima de tudo, como se estivesse pedindo uma resposta. Errar faz parte do processo, meu filho, Dona Maria respondeu, com um leve sorriso, mas pensar que não pode mudar o que está errado é o verdadeiro erro. O que você faz agora determinará quem você será amanhã. Aquilo parecia um peso imenso, mas ao mesmo tempo, uma centelha de esperança começou a se acender. Rodrigues não estava sozinho. Ele tinha apoio, tinha pessoas que se importavam. Com um último olhar para o envelope, ele sentiu seu coração começar a pulsar mais forte. A verdade vai doer, ele disse, olhando para Lucas e Dona Maria, mas não posso deixar que isso continue. Vou enfrentar isso. Você está pronto, então. Lucas sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Vamos juntos. Um passo de cada vez. Rodrigues assentiu, sentindo que havia tomado a decisão certa, mesmo que seu caminho estivesse envolto em incertezas. O peso da verdade ainda pesava em seu peito, mas agora, tinha certeza de que não carregaria esse fardo sozinho. Enquanto eles começavam a discutir um plano, Rodrigues não conseguia evitar a sensação de que essa virada o levaria a algo muito maior. Uma sombra no fundo de sua mente sussurrava que, talvez, essa revelação não fosse apenas sobre salvar sua empresa, mas sobre encontrar sua verdadeira identidade, a líder que sempre quis ser. Qual será o próximo passo? Ele perguntou, enquanto uma nova angústia e expectativa pairavam no ar, mas antes que Lucas pudesse responder, o celular de Rodrigues vibrou em sua mesa. Ao olhar a tela, seu coração parou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas uma única frase fez seu sangue gelar. Se você revelar a verdade, todos descobrirão. A tensão aumentou, e uma nova pergunta se formou em sua mente. Ele estaria preparado para lidar com o que estava por vir? Rodrigues ficou paralisado, a mensagem martelando em sua cabeça como um alerta iminente. Se você revelar a verdade, todos descobrirão. O que aquilo significava? Seu instinto pedia para ignorar o aviso e seguir com o plano, mas a presença ameaçadora das palavras o deixava inquieto. Ele se virou para Lucas e Dona Maria, que estavam atentos ao seu semblante, e sentiu que o peso do anonimato da mensagem só aumentava. Quem será que mandou isso? Seus pensamentos giravam em espiral. Ele tentava pensar em alguém que pudesse estar envolvido, mas cada possibilidade parecia mais obscura que a anterior. Um medo inexplicável começou a se espalhar por dentro dele, como uma vela se apagando aos poucos. Rodrigues, você precisa ficar calmo, Lucas advertiu, percebendo as reações no rosto do amigo. Precisamos dessa informação. Vamos investigar, descobrir quem está por trás disso. Não podemos deixar que isso nos impeça.
Dona Maria encorajou Rodrigues com um olhar firme. Lembre-se, meu filho, a verdade é luz. E quem tenta escondê-la só está alimentando a escuridão. Ao ouvir isso, Rodrigues sentiu uma onda de coragem começando a pulsar dentro dele. Ele sabia que, apesar do medo, a verdade tinha um poder que nenhum aviso poderia apagar. Vamos fazer isso, decidiu Rodrigues, suas palavras firmes. Precisamos nos reunir com toda a equipe confiável e discutir o que sabemos. No entanto, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ele. Mas e se essa pessoa não for uma ameaça em si? E se, na verdade, estiverem tentando nos proteger? Não podemos correr esse risco, Lucas respondeu. É melhor agir sabendo da verdade antes que ela exploda em nossas mãos. As palavras do amigo soavam racionais, mas Rodrigues ainda se sentia dividido. Com o coração disparado, ele olhou pela janela novamente, perdido em pensamentos. Vou convocar uma reunião imediata, disse, decidindo em meio a um misto de nervosismo e determinação. Assim que se levantou para buscar o telefone, a mensagem no celular piscou novamente, como se o chamasse. Desta vez, ele decidiu não ignorá-la. Espere, ele murmurou, abrindo a conversa. Para sua surpresa, a resposta não era o que ele esperava. Você tem uma oportunidade de sair daqui. Não faça escolhas erradas. Fale comigo em particular. Os olhos de Rodrigues se arregalaram. O que significava aquilo? Uma oportunidade? O peso da responsabilidade voltava a esmagá-lo. Ele olhou para Lucas e Dona Maria, que aguardavam ao seu lado, e percebeu que a verdade estava se entrelaçando em uma teia complicada, onde ninguém estava seguro. Eu tenho que responder, proclamou Rodrigues, e antes que eles pudessem objetar, começou a digitar: quem é você? Após pressionar enviar, uma tensão diferente começou a se estabelecer no ambiente. O que quer que estivesse por trás daquela mensagem, agora havia se tornado parte de sua própria luta contra a corrupção que ameaçava não apenas sua empresa, mas a vida de todos os que nela trabalhavam. Enquanto aguardava uma resposta, Rodrigues queria acreditar que o próximo passo levasse verdade. Mas a incerteza o mordia por dentro. A sensação de que estava se precipitando em um abismo, sem saber o que encontraria no fundo, perseguiu seus pensamentos. De repente, o celular vibrou novamente, e ele praticamente pulou ao olhar a tela. Encontre-se comigo no parque à meia-noite. Você saberá o que fazer. Aquilo o deixou com um frio na barriga. A noite estava se aproximando e os segredos se acumulavam como nuvens pesadas no céu. Rodrigues sabia que estava prestes a entrar em um território desconhecido. Estava preparado para dar esse passo? E se o que encontrasse lá fosse mais sombrio do que ele pudesse imaginar? Com a mente fervilhando de perguntas e incertezas, ele olhou para os dois amigos, percebendo que a jornada estava apenas começando. O destino chamava, e ele precisava decidir: sair à noite em busca de respostas que poderiam mudar tudo, ou enfrentar a verdade de outra maneira e, quem sabe, trazer à tona algo ainda mais profundo. Ainda não. Acabamos. Ele sussurrou para si mesmo, enquanto sentia a pulsação frenética de seu coração. Que segredos estavam escondidos nas sombras daquela noite? Rodrigues respirou fundo, tentando dominar a ansiedade. O parque, àquela hora, parecia um labirinto de sombras. A lua cheia iluminava o caminho, mas as árvores ao redor criavam uma atmosfera de incerteza. Ele se perguntou se fazia sentido estar ali, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte que o medo. Ele chegou ao local designado, o coração pulsando como um tambor, e olhou ao redor. Poucas pessoas passavam, e a sensação de solidão era palpável. O que ele estava prestes a fazer era arriscado, mas a provocação da mensagem consumia sua mente. Tanta coisa em jogo. Pensou enquanto caminhava nervosamente de um lado para o outro. O frio na barriga era uma mistura de excitação e apreensão. Antes que pudesse hesitar mais, uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher, com o cabelo amarrado em um coque bagunçado e olhos que brilhavam como se conhecessem a verdade. Rodrigues a reconheceu. Era Clara, a cozinheira da mansão. Você chegou, ela disse baixinho, com um sorriso enigmático nos lábios. Obrigado por vir. Clara, Rodrigues começou, tentando entender o que a trazia até ali. Você é quem me mandou a mensagem? O que você sabe? Ela balançou a cabeça, os olhos agora sérios. Não posso explicar muito aqui. O que sei pode te colocar em perigo, mas também pode salvar todos nós. As palavras dela ecoaram na mente de Rodrigues. Ele sentiu uma onda de inquietação. Mas por que você se arriscaria assim? Quem está por trás disso? A cozinheira olhou ao redor,
certificando-se de que ninguém os estava ouvindo. Há coisas na mansão que você não imagina, o jogo é maior do que você pensa. A corrupção não está apenas na sua empresa, Rodrigues. Ela permeia tudo. O coração de Rodrigues disparou. Ele sempre desconfiara que havia algo mais na história que cercava a crítica situação em que ele se encontrava, mas ouvir Clara sugerir que a corrupção ia além o deixou intrigado e apavorado ao mesmo tempo. Mas como você sabe disso? Eu ouvi conversas, alguns planos. Eles têm um esquema em andamento que envolve muito mais pessoas do que você imagina. O olhar da cozinheira era intenso. E quem está por trás disso não vai hesitar em te silenciar. Rodrigues sentiu um frio percorrer sua espinha. Então, o que eu faço? Como posso te ajudar? Continue a investigar, mas faça isso com cuidado. Eles estão sempre observando, ela sussurrou, com um ar de urgência. Não confie em ninguém, e lembre-se, a verdade pode ser uma faca de dois gumes. Mas se tudo isso estiver conectado e se você também estiver em perigo, questionou Rodrigues, um nó se formando na garganta. O que ele poderia fazer para proteger todos os que dependiam dele? Eu tenho que voltar. Lembre-se, você não está sozinho. A verdade está ao seu alcance, mas esteja preparado para o que pode vir a descobrir. Clara virou-se para ir embora, mas Rodrigues a deteve. Espere. Quando posso te encontrar de novo? Como vou saber se posso confiar no que você diz? Ela olhou para ele, um misto de preocupação e determinação em seu olhar. Siga seu instinto. O que você descobrir vai além do que você pensa. Este parque pode ser a última vez que nos encontramos assim. Sem saber como reagir, Rodrigues permaneceu parado enquanto Clara desaparecia na escuridão da noite. Seu coração estava em um tumulto. A mensagem original, a conversa com Clara, tudo parecia ligado por um fio invisível. Ele estava prestes a se aprofundar em um buraco ainda mais profundo. E se a verdade que buscava fosse mais dolorosa do que o próprio segredo? Se havia mais pessoas em risco do que só ele? Com essas perguntas ressoando em sua mente, Rodrigues viu a silhueta de algo se movendo no outro lado do parque. Alguém estava observando. Quem será agora? Ele murmurou, o frio na barriga voltando com força total. Estava na hora de esclarecer essa confusão. Rodrigues sentiu o chão sob seus pés se tornar um campo de batalha entre esperança e insegurança. Ele havia sido confrontado com a verdade, não só sobre sua empresa, mas sobre o mundo de corrupção em que o fio da ética se esgarçava. O encontro com Clara o deixará mais inquieto, mas agora ele sabia que não poderia se omitir. Não apenas por si próprio, mas por todos aqueles que dependiam de sua liderança. A luz da manhã se filtrava através das janelas da mansão quando ele chegou, mas, em vez de conforto, a visão conhecida lhe trouxe um nó na garganta. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, como um lamento constante. A verdade pode ser uma faca de dois gumes. Ele respirou fundo, listando mentalmente as coisas que precisaria fazer. Era hora de convocar sua equipe de confiança e fazer uma limpeza, uma purificação não só da empresa, mas também de si mesmo. Gente, precisamos nos reunir, ele disse aos poucos que se juntavam na sala de conferências. Seus olhos se fixaram em Lucas, que observava seu pai com um misto de preocupação e admiração. Enquanto Rodrigues explicava a situação, a atmosfera na sala mudava. A tensão era palpável. Ele compartilhou a informação sobre a fraude, sobre o que Clara dissera e como poderia afetar suas vidas. Um a um, seus colaboradores começavam a entender a gravidade do que estava em jogo. O reconhecimento imediatamente se transformou em determinação. Afinal, eles não eram apenas empregados, era uma comunidade. Após a reunião, um novo clima começou a tomar conta. A equipe se uniu em torno da ideia de que era possível reverter a situação. Cada um começou a se organizar, criticando a cultura de silêncio que o cercava. E enquanto isso, Rodrigues se sentia mais forte do que nunca. Com a verdade liberada, um novo líder estava renascendo. Com o passar das semanas, os dias ficaram mais longos, e os esforços começaram a valer a pena. Após a reunião, ele se tornou um mentor em quem os funcionários puderam confiar, trazendo à tona novas diretrizes que enfatizavam a ética e a inclusão. Passaram a testemunhar pequenas mudanças que brotavam entre as paredes da mansão, uma transformação que antes parecia impossível. Sorrisos foram substituindo as caretas de medo, e o ambiente, antes sombrio, agora pulsava com alegria e determinação. Mas Rodrigues sabia que o caminho ainda era longo. Ele começou a trabalhar em uma proposta para a transformação da empresa e decidiu ampliar a transparência do seu trabalho, promovendo um espaço de diálogo e coletividade entre os funcionários.
Isso motivou a levar adiante um projeto de parceria com outras empresas locais com a intenção de fortalecer a comunidade. O que antes era uma chance de impossível se tornava, lentamente, uma nova realidade. Certa noite, após um evento onde a companhia havia arrecadado fundos significativos para ajudar os ex-funcionários demitidos de forma injusta, Rodrigues sentou-se à mesa com Dona Maria e Lucas. Eles celebravam a vitória ao redor de um prato recheado com os tradicionais pratos que Dona Maria preparava com tanto amor. Era uma refeição que transpirava calor familiar. O coração dele transbordava de gratidão. Mãe, você estava certa, Rodrigues disse, as lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. A verdade doeu, mas ela me libertou. Ele segurou a mão de Maria, que sorriu com orgulho. Lucas, à mesa, olhando para o pai, sentiu a alegria invadir seu peito. A amizade e a união eram a nova força que moldava suas vidas. Rodrigues, agora, entendia que a verdadeira liderança era sobre se levantar e fazer a coisa certa, mesmo quando a verdade não era fácil de engolir. Ele aprendeu que a luta não era só pessoal, era uma responsabilidade coletiva que todos deveriam carregar. Com um novo impulso, Rodrigues decidiu que agora era hora de conversar com Clara. A mulher que tinha arriscado tudo para ajudar o que poderia ser a solução. Ele havia se comprometido a levá-la em seu novo projeto e moldar um espaço onde todos pudessem se entender e se apoiar. Nesse momento, Rodrigues soube que a verdadeira transformação não era apenas na empresa, mas no coração de todos aqueles que ela servia. Um novo amanhecer chegará. Com lágrimas de alegria e renovada esperança, Rodrigues ergueu seu copo. Um brinde ao futuro. A verdade e a coragem, ecoou pelo ambiente. E assim, à medida que a vida se renova e os valores se reafirmam, o fechamento de um ciclo se tornava a abertura de outro. Dona Maria olhou ao redor, seu coração cheio, grato pelas mudanças que se sucediam. Naquele instante, ela soube, não havia sacrifício sem recompensa. Aquela era a recompensa, um futuro onde seus esforços e lutas finalmente inverteram as correntes da injustiça. Agora, é hora de você também fazer parte dessa transformação inspiradora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.